Nossa aula hoje é sobre as tendências do trabalho no Brasil contemporâneo, no Brasil do século XXI. Para poder discutir o trabalho no Brasil contemporâneo, nós temos que levar em consideração três aspectos preliminares. O primeiro aspecto, qual é o lugar do trabalho no capitalismo contemporâneo? Ou seja, as mudanças que foram acontecendo no capitalismo contemporâneo, especialmente após a crise dos anos 70, criaram um cenário desfavorável ao trabalho. O segundo aspecto, nós vamos olhar quais são as características históricas do mercado de trabalho brasileiro. E o terceiro aspecto, como o Brasil se insere na lógica de globalização, as suas consequências para o mundo do trabalho. Isso vai ser a nossa primeira parte da aula. A segunda parte da nossa aula vai indicar quais são as tendências contraditórias em relação ao trabalho no Brasil contemporâneo. Vamos colocar uma série de indicadores mostrando que, ao mesmo tempo, no Brasil contemporâneo, há melhora de indicadores, mas também há, por outro lado, processos que continuam se aprofundando, a flexibilização, a precarização e a insegurança no trabalho. Então esse será, e por último, nós vamos destacar quais são os grandes desafios desse movimento contraditório para pensar o trabalho no Brasil atualmente. Queria começar destacando o seguinte aspecto. Nós podemos estabelecer que existe uma certa relação, uma correlação entre a forma como se regula, organiza o trabalho e se organiza a economia, a política, o Estado em cada momento histórico. Se nós olharmos numa perspectiva histórica, nós podemos perceber que no capitalismo nós temos três grandes fases distintas. Numa primeira fase, que é conhecida como a fase do capitalismo concorrencial, nós vamos perceber que nesse momento prevalece a livre concorrência, o Estado liberal, e também prevalece, do ponto de vista da regulação do trabalho, uma ausência de regulação, uma flexibilidade total, em que a empresa tem liberdade absoluta de organizar as condições de contratação, uso e remuneração do trabalho. Num segundo momento, fruto da luta histórica do movimento dos trabalhadores, do avanço da democracia, das lutas políticas desencadeadas no século XIX e no século XX, em contra-reação à exploração do trabalho promovida pelo capitalismo, nós vamos ter, fruto dessas lutas históricas, um capitalismo um pouco mais organizado, do pós-guerra nos países centrais e, correspondentemente, um padrão de regulação do trabalho um pouco mais público, ou seja, um padrão de regulação do trabalho em que há uma série de direitos trabalhistas assegurados, um sistema de proteção social para os assalariados e o reconhecimento da atividade sindical e da negociação coletiva como uma forma dos trabalhadores coletivamente poder lutar pela melhoria das condições de trabalho. E esse aspecto é fundamental, inclusive, para esse momento, para que parte dos ganhos de produtividade obtidos dentro da dinâmica do capitalismo fosse repassado para os trabalhadores. Obviamente que isso não é resultante da dinâmica da economia por si só, é resultante de um processo político em que os trabalhadores e outras organizações da sociedade, inclusive a Igreja, especialmente a partir do documento da Hera Novaro, do final do século XIX, foram colocando as denúncias sobre o que é a situação do trabalho dentro de uma economia organizada a partir do mercado e foram apresentando uma série de contraposições a essas características imanentes do capitalismo. A disputa existente na sociedade começa a vencer as ideias mais liberais, a ideia da liberalização econômica, da abertura, as ideias de um Estado, de uma redefinição do papel do Estado. Então, a partir da desordem provocada a partir das crises dos anos 70, você tem a constituição de uma nova ordem econômica e política. Essa ordem econômica e política, ela é desfavorável absolutamente ao trabalho, o que ela prevalece é desfavorável ao trabalho. E vou indicar aqui 4 características dessa ordem que é absolutamente desfavorável ao trabalho. A primeira característica, você tem um processo em que a dimensão financeira da riqueza ganha uma importância nunca visto
na história do capitalismo. O capitalismo sempre vai buscar a acumulação do capital e retraduzir essa riqueza na sua forma mais líquida, que é o dinheiro. Tá? Mas o que você tem aqui? É que as finanças comandam a economia. Né? O parâmetro de lucratividade é dado pelo mercado especulativo financeiro, que ganha uma dimensão extremamente relevante dentro da organização da ordem econômica. Tá? E essa globalização financeira, ela tem, do ponto de vista do trabalho, pelo menos dois, entre outros, efeitos mais diretos. O primeiro efeito mais direto corresponde a uma lógica que, como vale a pena você aplicar mais no mercado especulativo do que no setor produtivo, então para o setor produtivo valer a pena, você tem que fazer um processo brutal de enxugamento da produção, ou seja, tem que fazer uma reorganização da produção no sentido de aumentar a sobreexploração do trabalho. E nesse sentido, muitas técnicas foram introduzidas no sentido de racionalizar o trabalho, economizar trabalho, economizar recursos para a produção de bens. Só para citar dois efeitos mais claros sobre isso, um dos efeitos mais claros desse processo é a terceirização. Então as empresas maiores vão descentralizando as suas unidades produtivas, vão repassando parte daquilo que era feito internamente para outras empresas, e essas outras empresas vão oferecer condições de trabalho mais precárias, salários menores, ambiente de maior insegurança para o trabalhador, condições muito mais precárias de trabalho. E essa terceirização não é feita só em escala nacional, começa a ser feita em escala internacional. Um outro exemplo, que é o discurso como decorrência desse processo da flexibilização, ou seja, como é um ambiente de maior concorrência, as empresas precisam ter mais liberdade de estabelecer as condições de uso e contratação do trabalho. O que é então a questão da flexibilização? É você fazer com que aquelas proteções asseguradas ou conquistadas pelos trabalhadores anteriormente, elas sejam revistas numa perspectiva de ter um padrão de regulação do trabalho mais favorável às empresas, em que a empresa tem maior liberdade de manejar o uso do trabalho. Ou seja, flexibilização é sinônimo de redução de direitos, de precarização. Então esse é uma primeira característica, a globalização, que leva a ter dois efeitos mais diretos sobre a questão do trabalho. Mas a globalização financeira promove um outro aspecto extremamente importante, que ela junta um volume de capital muito substantivo que permite a constituição de grandes grupos econômicos que vão atuar não mais em escala nacional, mas vão atuar em escala internacional. E a constituição desses grandes grupos econômicos, num ambiente de uma liberalização da economia, de maior abertura econômica financeira, aqui vai fazer com que essas empresas adquiram um poder sobre os estados nacionais e sobre o trabalho muito forte. Então, esse poder ele vai se dar em função da dimensão dessas empresas, que são elas que organizam a atividade econômica. Só para nós termos uma ideia, segundo o Márcio Postman, as 500 maiores empresas do mundo têm uma capacidade de produção de riqueza correspondente a mais de 150 países. Nós vimos um relatório da Oxfam, agora em janeiro de 2014, que 58 grandes empresários têm quase 40% da renda no mundo. Então, se possibilitou a constituição desses grandes grupos, e esses grandes grupos vão adquirir a capacidade, no ambiente de maior abertura, de atuar não só em escala nacional, mas em escala internacional. Portanto, isso tem dois efeitos. O primeiro, tem um processo de internacionalização da produção de bens e serviços, especialmente um certo deslocamento da produção para a Ásia. E a Ásia tende a fornecer produtos a preços mais baixos, então que foi importante até para a redução da inflação, controle da inflação no período recente, na dinâmica do capitalismo internacional, mas ao mesmo tempo estabelece um padrão extremamente rebaixado do custo da força de trabalho, fazendo com que as grandes empresas pressionassem os trabalhadores das sociedades mais organizadas, com maiores direitos, a topar negociar, reduzir direitos como forma de competitividade. Ou seja, deu um poder de força muito grande para essas empresas sobre os sindicatos.
E a segunda coisa, o segundo aspecto, de um poder muito forte dessas empresas sobre estados nacionais, colocando sempre ameaça, dizendo, ó, se não fizer tais concessões, se não me der tais incentivos, eu desloco minhas novas unidades de produção ou meus novos investimentos para outras partes do mundo. Tá? Então essa é uma segunda característica extremamente desfavorável do trabalho. Um terceiro aspecto fundamental desfavorável ao trabalho tem a ver com a redefinição do papel do Estado. Aquele Estado que adquiriu uma relativa autonomia no pós-guerra, na condução de certos processos políticos e projetos em movimento, ele perde a autonomia. Não que a sua autonomia seja absoluta, mas perde a autonomia. E é um Estado que vai estar a serviço dos grandes negócios do mundo das finanças. É só olharmos o que está acontecendo na Europa agora, nesse momento, especialmente com os países do sul da Europa. As medidas de austeridade são draconianas e a ação política dos Estados nacionais é de viabilizar as condições para garantir o retorno daquilo que é esperado pelo mercado financeiro, que é esperado pelos bancos alemães. Então você impõe aos Estados nacionais uma política de liberalização econômica, de privatização, de redução dos seus serviços sociais, uma política também de certa autonomia do Banco Central, ou seja, o Banco Central exatamente fazer aquilo que o mercado financeiro espera dele. Tá? Ou seja, toda a lógica da ação do Estado é para viabilizar as condições do mercado mais autorregulado. E não um Estado que tem uma ação proativa de defesa da sociedade. Tá? Então aqui você tem uma clara redefinição do Estado. Essa clara redefinição do Estado, o que vai implicar? Uma redução das políticas de proteção social, uma redução das políticas sociais de investimento e deslocar o pêndulo da sua força em favor de viabilizar os mecanismos de funcionamento do mercado com essas dimensões que eu fiz referência anteriormente. Essa é o quarto aspecto em relação a isso, é que esse processo de mudanças combina também com uma alteração substantiva no padrão de organização do trabalho, especialmente com a introdução de novas tecnologias, baseado fundamentalmente no armazenamento, no processamento e na transmissão de informações. E essas novas tecnologias vão possibilitar, por um lado, o funcionamento desse mercado financeiro que nós conhecemos hoje, em tempo real, mas, por outro lado, também um processo de organização das estratégias de negócio da empresa em âmbito globalizado. E vão permitir que a empresa se reorganize em novas formas de relação entre elas, constituindo grandes grupos atuando internacionalmente, estabelecendo redes de subcontratação e de cooperação com outras empresas, mas vão também colocar uma pressão muito forte sobre o trabalho. Os mecanismos de controle sobre o trabalho são mais sofisticados e todo esse esquema de comunicação e transmissão de informações vai permitir que as empresas organizem seus negócios, inclusive sem depender muito de chefias, porque você tem mecanismos muito mais sofisticados de controle do trabalho, de controle dos processos de produção. Tá? Mas esse processo vem combinado com outro aspecto também extremamente importante, que é o discurso da ideia de que o trabalhador ele tem que ser colaborador com a empresa, ou seja, há uma mudança nas políticas de recursos do pessoal, da forma como lida com as pessoas dentro da empresa. Se muda o discurso, dizendo que agora nós temos os processos de organização do trabalho mais participativos e que o trabalhador é um colaborador e não é simplesmente assalariado na empresa. Ou seja, você tem uma estratégia de que as empresas buscam conquistar os corações imensos dos trabalhadores na perspectiva de ampliar sua competitividade, ampliar sua capacidade de produção de bens. Ou seja, incorpora no processo de produção a inteligência, a criatividade dos trabalhadores e não só mais a sua força de trabalho. Então você tem a combinação desses quatro aspectos, ou seja, globalização financeira, internacionalização da produção, redefinição do papel do Estado e uma reorganização da produção ao trabalho pela introdução das novas tecnologias. Esses quatro aspectos, dentro desse contexto econômico, eles são combinados por uma visão política hegemônica, que é o neoliberalismo. E o neoliberalismo ele tem como utopia
a ideia de que é pela concorrência entre os indivíduos que promove o progresso e ao promover o progresso se promove o bem-estar. E o neoliberalismo, como ideologia, vai promover a ideia do mercado autorregulado e da redução do papel do Estado, da redefinição e da redução de qualquer mecanismo que possa intervir no mercado de trabalho. Então, nesse sentido, com esse discurso hegemônico, duas instituições particularmente foram profundamente atacadas no período recente. Uma é o Estado, como já fiz referência anterior, para reduzir sua capacidade de intervenção na vida econômica e social da sociedade, particularmente na regulação do trabalho e na economia. E outra instituição vai ser os sindicatos. Os sindicatos vão ser uma instituição também atacada. Por que eles vão ser uma instituição atacada? Porque o sindicato, qual é a sua função fundamental? É estabelecer parâmetros de como se dá a relação de emprego, se contrapondo à lógica de que esse emprego seja regulado simplesmente pelo mercado. Então, estabelecendo limites na forma como se dá a exploração do trabalho. Isso, estou falando de sindicatos no sistema capitalista. Obviamente que para fazer isso, o sindicato não pode atuar só na relação capital-trabalho no âmbito da empresa, tem que atuar na sociedade, porque as definições do emprego, da proteção, se dá no âmbito da política, mas você procura reduzir o papel do sindicato a uma relação de colaboração com a empresa e há uma estratégia deliberada do capital de fragilizar o sindicato como instituição que possa vir a defender os trabalhadores exatamente para prevalecer a ideia de uma sociedade mais liberalizada. Qual é a consequência também política defendida disso? A ideia de que o mercado de trabalho precisa ser flexibilizado. O que é o mercado de trabalho e flexibilidade? Eu já fiz referência anteriormente, estou repetindo, mas tem que enfatizar, que é o mercado de trabalho em que a empresa tem mais liberdade de definir a forma de contratação, definir a jornada de acordo com as suas necessidades e definir a remuneração de acordo com as oscilações da própria empresa, ou seja, uma remuneração mais variável, ajustada à dinâmica de lucratividade da própria empresa. Tá? E com isso se introduz uma série de medidas flexibilizadoras e uma agenda, que é uma coisa impressionante, praticamente comum entre todos os países, começa a aparecer na questão do trabalho. Qual é essa agenda? Repetindo aquilo que acabei de falar, uma agenda de você flexibilizar as formas de contratação como estímulo para criar emprego, que é uma falácia absoluta, é uma tese liberal que não foi comprovada empiricamente em nenhum país. A segunda tese é de você alterar a regulação do tempo de trabalho, introduzindo formas mais flexíveis de regulação do trabalho, especialmente no caso aqui no nosso banco de horas. E um terceiro aspecto é de fazer com que a remuneração deixe de ser fixa e se torne mais variável e ela possa oscilar de acordo com os resultados da empresa. E ao mesmo fazendo com que, nesse sentido, o trabalhador seja submetido a uma situação de insegurança que é própria da empresa. Ou seja, o trabalhador vai ser sócio também no prejuízo ou nas dificuldades econômicas da empresa. Tá? Então, nesse sentido, qual é a consequência disso tudo? A consequência disso tudo é que você não gerou uma sociedade de maior bem-estar. Até você conseguiu ampliar a produção de bens, oferecendo bens a custo mais barato, que ampliou o mercado consumidor, o comércio entre as nações, mas do ponto de vista do trabalho isso foi catastrófico. Ou seja, você gerou uma sociedade com maior nível de segurança dos trabalhadores, um trabalho mais precarizado e ampliou profundamente a desigualdade social. Então, esse é um fenômeno do capitalismo contemporâneo, aumentar a desigualdade social. Em todos os países desenvolvidos e nos países em desenvolvimento, a desigualdade ela aumentou brutalmente no período recente. Se quisermos pegar os números do Oxfam, publicado agora, nós vamos perceber que 1% da população detém mais de 50% de toda a riqueza no mundo. Se nós formos pegar outro relatório, nós vamos perceber que nos últimos 30 anos nos Estados Unidos, todos os ganhos de produtividade, a capacidade de aumentar a produção de bens, da riqueza, ela foi distribuída de forma extremamente desigual. Os mais pobres não tiveram ganho nenhum, eles 1% mais ricos tiveram ganhos fantásticos nesse período recente. Então você tem aumento da desigualdade, aumento da insegurança, aumento da precarização. Ou seja, você deixa os indivíduos
que é absolutamente contra todo o ensino social da igreja, e o Papa Francisco recupera isso com propriedade, você deixa os indivíduos numa situação de insegurança e não faz sentido você pensar qualquer processo de desenvolvimento que seja simplesmente para dar dinamismo para o capital. Você tem que pensar qualquer desenvolvimento que seja capaz de incorporar os indivíduos na sociedade e os incluir. E o que está acontecendo? Um processo de exclusão acentuada de muitos indivíduos pelas características do capitalismo contemporâneo. Então nós temos, nesse sentido, vamos chamar um capitalismo que gerou um ambiente absolutamente desfavorável ao trabalho e ação coletiva, com a fragilização dos sindicatos e das negociações coletivas. E os resultados são esses que eu fiz referência agora há pouco. Então esse é o primeiro aspecto que nós temos que olhar. O segundo aspecto, para poder entender o que está acontecendo, por que esse primeiro aspecto é importante? Porque, querendo ou não, o Brasil, a partir dos anos 90, faz a opção de inserir dentro dessa lógica da globalização e incorpora aquilo que é conhecido aqui entre nós como consenso de Washington, incorpora essa política, incorpora essa lógica de organização econômica dentro do país nos anos 90. E ao Brasil se inserir de forma passiva essa lógica de globalização, nem todos os países fizeram isso de forma passiva. Ao inserir de forma passiva, isso tem consequências profundas sobre a estruturação do mercado de trabalho. Quais são essas consequências profundas? Se nos anos 90, quando o Brasil de fato faz essa opção de inserção na globalização, especialmente a partir do Plano Real, o que vai acontecer com o trabalho? Se o Plano Real tem até algum sucesso em estabilizar a moeda, mas os efeitos sobre o mercado de trabalho são desastrosos. Por que são desastrosos? Porque você promove uma abertura indiscriminada da nossa economia, expondo a nossa economia à concorrência externa, e isso vai promover uma desarticulação de elos importantes de cadeias de produção que são produzidas internamente, especialmente o setor industrial, e vai fazer com que alguns setores que são estratégicos do ponto de vista da produção de bens no capitalismo contemporâneo, por isso especialmente a produção de TI, tecnologia de informação, na produção de eletroeletrônicos, o Brasil fica totalmente excluído dessa produção. Isso não é incorporado, porque a ideia de que você, ao promover a abertura e deixar que o mercado regule a economia, obviamente não tem como você disputar esses segmentos com setores que fizeram investimentos e protegeram seus mercados anteriormente. Então você promove uma abertura que desarticula o setor produtivo, parte importante da ela produtiva, e vai ter consequências. Além disso, essa abertura coincide com certas crises internacionais, ela é marcada por baixo dinamismo econômico. O que vai produzir internamente aqui nos anos 90? Uma explosão do desemprego, então, o desemprego explode, tem um processo de desassalariamento da força de trabalho, tem um crescimento da informalidade, especialmente com o crescimento dos trabalhadores por conta própria, grande parte dos trabalhadores por conta própria desenvolve atividades como estratégia de sobrevivência, e tem também o crescimento dos trabalhadores sem registro em carteira. Além disso, você tem um aumento da desigualdade de renda no Brasil recente, no Brasil dos anos 90. Ou seja, qualquer indicador que nós pegarmos no mercado de trabalho, nós vamos perceber que nos anos 90 esses indicadores pioraram. Ou seja, se faz um ajuste, uma inserção internacional, desarticula segmentos da estrutura produtiva nossa, com efeito desastroso sobre o mercado de trabalho, o crescimento do desemprego, o crescimento da informalidade, o crescimento do desassalariamento, crescimento da desigualdade social, Então, essa forma de inserção do Brasil nessa lógica, ou seja, todos os efeitos perversos que nós estamos chamando a atenção, dessas características do capitalismo contemporâneo, de certa forma, eles são incorporados pela nossa opção no processo de globalização. Então, por isso que o segundo aspecto importante se considerar é que o Brasil se insere nessa lógica, assume essa lógica nos anos 90, isso tem consequência para pensar o Brasil dos anos 2000. O terceiro aspecto, nessa primeira parte aqui da nossa aula, para a gente destacar, é que o Brasil, diferentemente daquilo que eu falei dos países centrais, que construíram um certo padrão mais regulado de relações de trabalho, diferentemente, o Brasil tem características muito específicas do nosso trabalho. Ou seja, o Brasil nunca conseguiu constituir um sistema mínimo de proteção social com caráter mais universalizante
e não conseguiu fazer com que a legislação trabalhista fosse uma realidade para a grande maioria dos brasileiros. Nós tivemos até construir uma legislação de proteção a partir dos anos 30, mas ela não é uma realidade histórica. Quais são, então, as características históricas do mercado de trabalho brasileiro? Primeiro, nós sempre tivemos um excedente estrutural de força de trabalho, ou seja, sempre tivemos pessoas disponíveis para o processo de assalariamento e para o desenvolvimento capitalista no Brasil. Nunca houve falta de mão de obra, pelo contrário, sempre teve mão de obra sobrando. Por que tem mão de obra sobrando? Primeiro, tem a ver com o processo nosso de transição do trabalho escravo ao trabalho livre, em que o Brasil não incorporou os brasileiros nativos no mercado de trabalho de informação e trouxe os migrantes, como forma de você ter excedente mesmo de força de trabalho. Em segundo lugar, quando você promove o processo de industrialização, você tem um contingente muito expressivo de pessoas no campo vivendo numa condição muito pobre. E obviamente que essas pessoas, pela sua condição, estão disponíveis para migrar para os centros urbanos e o processo de migração é violento e ocorre num curto prazo, de uma forma muito intensa na sociedade brasileira entre os anos 40 e 80, especialmente nesse período. Tá? Então você tem um excedente estrutural de força de trabalho. O excedente estrutural de força de trabalho, como característica, leva a você ter uma situação desfavorável para o trabalho. Ou seja, você tem pessoas sobrando. Então, se alguém quiser defender direitos, quiser exigir alguma coisa adicional, a empresa simplesmente diz o seguinte: ó, se você não quiser, tem outro na porta que quer as condições que você está oferecendo. Tá? Isso tem como consequência o quê? A prevalência de baixos salários, que é uma segunda característica na economia brasileira. Os salários nossos, historicamente, são muito baixos. Tá? São muito baixos. Basta olhar qual é o poder de compra do salário em relação a qualquer país no mundo. Né? Mesmo com o aumento agora nosso dos salários, ainda o nosso poder de compra do salário mínimo é menor que muitos países da América Latina. Terceira característica estruturante, dado esse excedente de força de trabalho, é a prevalência do contingente muito grande de pessoas trabalhando na informalidade, trabalhando por conta própria, como estratégia de sobrevivência, em atividades econômicas de baixíssima produtividade e com baixa remuneração também. Mais de 20% das pessoas ocupadas estão nessa condição de trabalho por conta própria, e grande parte está trabalhando nessa condição como estratégia de sobrevivência. Outro aspecto, dada essa condição desfavorável, é uma quantidade muito grande de pessoas que vivem trabalhando sem carteira de trabalho assinado, sem proteção social. É claro que houve um processo entre os anos 30 e 80 de crescimento da formalização, da incorporação das pessoas no mercado de trabalho. No mercado de trabalho, no assalariamento, para o próprio desenvolvimento do capitalismo, desenvolvimento da industrialização, da urbanização do Brasil, que aconteceu de forma muito intensa nesse período. Esse processo era um processo que caminhava no sentido da estruturação do mercado de trabalho, mas esse processo não foi completado, porque a partir dos anos 80 o Brasil entra numa crise econômica e esse processo começa a sofrer inflexão. Começa a sofrer inflexão a partir dos anos 80. E a partir dos anos 80, e com expressão maior nos anos 90, como fiz a referência anteriormente, em vez de você caminhar para um processo de estruturação do mercado de trabalho, ou seja, incorporar as pessoas no assalariamento, com proteção social, você tem um processo de regressão em função da crise. Ou seja, o que eu quero chamar a atenção? Nos anos 2000, nós chegamos a uma condição de mercado de trabalho extremamente complicada e desfavorável, com alto desemprego, alta informalidade, baixos salários, baixo valor do salário mínimo. O salário mínimo, desde a ditadura militar, ele sofreu um processo de arroxo e de redução do seu valor, do seu poder de compra muito acentuado, e alta desigualdade social. Ou seja, o mercado de trabalho historicamente no Brasil sempre foi muito ruim, dadas essas características. Então, e o processo de estruturação foi interrompido com a crise dos anos 80 e nos anos 90, pela opção que nós fizemos de se inserir nessa lógica de globalização, nessa ordem econômica e política que eu descrevi anteriormente. Obviamente, no começo dos anos 2000, nós temos um mercado de trabalho muito ruim. Então, nós temos que analisar as tendências do mercado, da regulação do trabalho, a partir desse quadro. E tem mais um indicador, mais um aspecto importante que eu acabei esquecendo de fazer referência anteriormente,
nos anos 90, quando aparece o desemprego, qual é a solução apresentada pelo governo para resolver a questão? A solução apresentada é, vamos reduzir direitos, vamos flexibilizar, porque é isso que cria emprego, que é um discurso liberal, que não teve comprovação empírica nos países centrais, e muito menos aqui. Então, ou seja, em vez de proteger, o Estado também adota o mesmo discurso, a mesma visão política predominante nos organismos internacionais, predominante nos países mais desenvolvidos, de que é preciso flexibilizar, de que é preciso reduzir direito para enfrentar os problemas do mercado de trabalho. Tá? E aí você tem uma série de iniciativas feitas pelo governo brasileiro de flexibilização de direitos. Se ampliam, quais são? Primeiro, vou citar três que eu acho mais importantes. Se amplia as formas de flexibilização na contratação. Contrato no prazo determinado, contrato de tempo parcial, achando que isso vai resolver o problema do emprego. São medidas que não têm nenhuma efetividade no sentido que elas foram propostas. Elas geram sim mais insegurança e precariedade. A segunda coisa, vai flexibilizar a jornada de trabalho, vai introduzir a ideia do trabalho aos domingos. Então, é claro que começa a abrir o comércio, mas também outras empresas começam a funcionar aos domingos, como forma também de ativar emprego. Também é uma falácia isso. Por quê? Porque que tem a venda, a compra vai se dar em função da renda disponível. O que aconteceu? As pessoas deixaram de comprar na sexta, no sábado, que eram os dias que as pessoas vão mais para o supermercado, para as lojas, que tem um pouco mais de tempo, e passaram a comprar no domingo. Então, o domingo se tornou um dia até importante do ponto de vista das vendas, mas as vendas no total da semana não aumentaram. Mas você flexibilizou e precarizou o trabalho para os comerciários. É como diz uma campanha dos sindicatos comerciais de Florianópolis, que eu achei muito interessante, dizendo, pimenta nos olhos dos outros é refresco. Ou seja, para quem vai comprar pode até ser uma opção, mas para quem está ali trabalhando domingo, obviamente não está gostando daquela situação. E a outra, em relação ao jornada, foi introduzir o chamado banco de horas. Ou seja, a possibilidade das empresas organizar a jornada de acordo com as suas necessidades no ano. Então, no período que ela precisa, as pessoas trabalham mais. No período que ela precisa, ela dispensa e bota essas horas no banco que vai compensando, tá, no ano. O que é isso? É uma racionalização da utilização do tempo de trabalho, é uma economia de emprego, ou seja, reduz o emprego. Então você flexibilizou a forma de contratação, se alterou a jornada de trabalho, especialmente por essas duas medidas, e uma terceira medida que você introduziu, flexibilizou a remuneração do trabalho com o fim da política salarial, com a introdução da livre negociação e com a introdução do programa de participação nos lucros e resultados. Ou seja, fazendo com que os trabalhadores, de certa forma, também pudesse ter uma melhor remuneração dependendo da empresa. Tá? E já vou voltar depois nessa questão na PLR, da participação dos resultados, porque eu acho que ela tem um efeito extremamente importante na desestruturação até das formas de remuneração e do financiamento das políticas sociais. Tá, então vamos para a segunda parte da nossa aula, olhando aquilo que eu estou chamando os movimentos contraditórios do trabalho no Brasil no século XXI, ou seja, na primeira década dos anos 2000. Para poder entender o que acontece no Brasil, aqui, nós vamos partir do pressuposto de que existe uma certa inflexão, até surpreendente para muitos analistas, especialmente da área da economia do trabalho, em alguns indicadores do mercado de trabalho nos anos 2000. Mas tem uma inflexão, o que significa essa inflexão? Que há uma melhora de uma série de indicadores no mercado de trabalho. Mas, apesar dessa melhora, tem movimentos contraditórios que fortalecem o processo de precarização e flexibilização, porque essas mudanças estão acontecendo num ambiente que o Brasil está inserido nessa loja de globalização. Mas para poder entender esse movimento de inflexão que vai acontecendo a partir dos anos 2000, é importante a gente considerar que há uma mudança também na ordem econômica, uma pequena mudança na ordem econômica internacional, em que o Brasil é beneficiado dessa mudança. Qual foi essa mudança na ordem econômica internacional? Como há um deslocamento da produção para a Ásia e a China se incorpora nesse processo, especialmente a China, mas também os outros países asiáticos, se incorporam nesse processo, esses países asiáticos vão ser grandes demandantes de commodities. E o Brasil, assim como a América Latina,
é um fornecedor de produtos primários, minérios, alimentos, uma série de produtos primários. Como ele é fornecedor, o Brasil vai aumentar muito a sua exportação de bens. E ao aumentar a sua exportação de bens, nessa lógica econômica mais favorável, o comércio internacional brasileiro, nesse período, especialmente a partir de 2003, isso vai puxar um crescimento da economia. Então, para olhar o melhor indicador do mercado de trabalho, é importante considerar que há um crescimento da economia nos anos 2000, especialmente após 2004. E esse crescimento é puxado, no primeiro momento, pela situação do comércio exterior. Mas, num segundo momento, esse crescimento da economia ele vai ser puxado pela dinamização do mercado interno. Ou seja, aproveitando esse momento mais favorável da economia internacional, há uma opção do governo brasileiro de fazer com que seja incorporado uma parte da população na sociedade de consumo, com todas as suas consequências positivas e negativas. Tá? Ou seja, você começa a dinamizar a economia a partir da elevação do salário mínimo, da ampliação do crédito, das políticas de transferência de renda, da melhora do mercado de trabalho e do emprego, do aumento da massa salarial. Tá? Então, no segundo momento, essa dinâmica da economia favorável acontece porque você promove um boom de consumo de bens duráveis e de outros bens que uma parte importante da população não tinha acesso até então. Isso incorpora essa parte da população no mercado de consumo brasileiro. Então, não dá para pensar as melhores indicadores do mercado de trabalho sem entender o que aconteceu na economia recente. Mas também essa economia recente, ela tem alguns problemas. Se nós aproveitamos esse momento favorável, promovemos um processo de inclusão das pessoas no mercado de consumo, mas também nós não fizemos mudanças estruturais que pudessem reconfigurar o nosso mercado de trabalho. Ou seja, nós permitimos, pelo processo da valorização, inclusive da nossa moeda, que o processo da desindustrialização continuasse ocorrendo. Nós permitimos que alguns setores extremamente estratégicos não fossem incorporados internamente. Nós permitimos que a ampliação de muitas atividades no setor de serviços, e esse setor de serviços tende a produzir ocupações de baixa remuneração. Então, nós não fizemos mudanças muito estruturais, inclusive mesmo na infraestrutura, mudanças muito estruturais que não dessem condições de ter um fôlego mais substantivo para o desenvolvimento da economia brasileira. Tá? Ou seja, isso também é um movimento contraditório. Por que isso é importante? Porque se nós quisermos ter um mercado de trabalho com ocupações mais qualificadas e com possibilidade de você ter uma ação sindical mais contundente, nós precisamos também ter uma estrutura econômica mais complexa, em que o padrão tecnológico mais moderno seja incorporado, que a indústria seja viabilizada, que os serviços públicos possam ser ampliados, contratando mais gente para a área de saúde, da educação, que a infraestrutura avance. Por quê? Porque esses setores exatamente são os que criam emprego melhores. E isso a gente deixou de fazer, isso nós fizemos nesse período recente. Tá? Então, para entender essa dinâmica do mercado de trabalho, nós temos que entender isso. Então, aqui vocês podem observar no primeiro gráfico que vocês vão ter aqui na tela, que o Brasil, a sua economia cresceu muito fortemente, especialmente de 2004 a 2010, teve interregno aqui em 2009, mas 2010 recuperou o crescimento econômico, depois perde dinamismo a partir de 2011. Esse crescimento da economia fez com que ocorresse uma queda substantiva da taxa do desemprego. O desemprego, no caso do Brasil, caiu de uma forma muito substantiva, que é algo extremamente positivo. E essa queda substantiva da taxa de emprego tem relação, em primeiro lugar, com aquilo que eu estava falando anteriormente, pela dinâmica da economia, e segundo, com uma mudança também do perfil demográfico da sociedade brasileira. Nós temos hoje um número menor de pessoas que estão entrando no mercado de trabalho. Por quê? Porque caiu a taxa de natalidade. Caiu a taxa de natalidade.
E a queda da taxa de natalidade faz com que haja uma pressão menor por entrada das pessoas no mercado de trabalho. E essa pressão se acentua ainda mais porque uma parte importante da juventude que começava a trabalhar muito cedo está retardando a sua entrada no trabalho. E esse é um outro aspecto, inclusive, positivo, que uma parte dessa juventude está estudando mais. Por exemplo, o financiamento de crédito estudantil aumentou de 90 para 500 e tantos, mais de 500 mil estudantes no período recente. Então, ou seja, o desemprego também está caindo porque os jovens estão estudando um pouco mais, estão retardando a sua entrada no mercado de trabalho. Isso é extremamente positivo. Ou seja, a queda de desemprego se dá pela dinâmica da economia, pela forma como essa economia foi viabilizada, especialmente com a ampliação do consumo e desenvolvimento do setor de serviços, que emprega muita gente, mas também com um perfil demográfico mais favorável, com um perfil demográfico mais favorável da sociedade brasileira. Então, nesse sentido, você tem uma queda da taxa de desemprego importante nesse período recente como um indicador novo para a gente analisar a situação do trabalho no Brasil. Tá? Em segundo lugar, um outro processo importante que aconteceu de mudança positiva no período recente foi o crescimento da formalização. O crescimento da formalização foi mais intenso do que a criação de novas ocupações. O que é o crescimento da formalização? É o aumento das pessoas assalariadas com carteira de trabalho, protegidas, portanto, pela legislação existente e sendo asseguradas a ela proteção social. O crescimento da formalização, que é um fenômeno bastante intenso na sociedade brasileira, ele se deve também a esse ambiente do crescimento da economia, de dinamização do mercado de trabalho, de crescimento do emprego, mas também por um outro esforço conjunto do Estado, das instituições públicas, no sentido de viabilizar a sua formalização. E nesse conjunto de esforço que é feito para a formalização, o próprio governo tem um papel importante no sentido de fazer com que ocorresse uma maior formalização da economia, no sentido de ampliar os mecanismos de fiscalização sobre a atividade econômica. Isso tem uma consequência não só de formalizar emprego, mas tem formalizar a empresa, mas tem também como consequência formalizar emprego. Tem também um papel importante desempenhado pela Justiça do Trabalho, pelo Ministério Público do Trabalho, especialmente essas duas instituições começaram a ter decisões e ações no sentido de coibir qualquer mecanismo de fraude e com isso induzir os agentes econômicos a formalizar. Por exemplo, só citar um exemplo, hoje, se você pegar os setores terceirizados, que se ganham menos, mas você vai ver que setores terceirizados, mesmo ganhando menos, tendo piores condições de trabalho, em geral são todos com carteira de trabalho assinada. Por quê? Porque há um entendimento de que se a empresa terceirizada não pagar os direitos trabalhistas, a empresa que contrata essa terceirizada pode ser acionada judicialmente e ela vai arcar com o passivo trabalhista. Então, as empresas que subcontratam tendem a fiscalizar as terceirizadas para fazer com que elas cumprem a legislação trabalhista básica, ou seja, assinar carteira e recolher a previdência social. Então, essas instituições públicas contribuem para esse processo de formalização também. Você tem também ampliação de atividades que são mais formais. Por exemplo, se aumentou o número de concursados públicos fortemente no período recente. Você aumentou as atividades sociais na área da educação, da saúde, e que também tende a ser mais formalizado. Você ampliou o setor exportador, mesmo sendo commodities, mas é um setor que é mais estruturado, organizado e, portanto, formaliza mais. Então, esse fenômeno da formalização é um fenômeno extremamente importante e positivo no período recente. Mesmo você avançando da formalização, para a gente olhar esse movimento contraditório, nós vamos perceber que ainda o número de pessoas que trabalham por conta própria, sem proteção social, é muito expressivo. E esse número não caiu. Em termos proporcionais caiu, mas em termos absolutos não caiu, como pode ser olhado aqui no gráfico. O número de pessoas que trabalham sem carteira de trabalho assinado também ainda é muito expressivo. É muito expressivo. É verdade que em números absolutos caiu,
Nós temos quase 14 milhões de pessoas sem registro em carteira, que é algo absurdo. Tem um número muito grande de pessoas que trabalham para autoconsumo, ou seja, não tem renda fixa. Então, temos um número de trabalhadores domésticos muito expressivo, em torno de quase 7 milhões de pessoas. Nada contra o emprego doméstico, mas boa parte dos empregos domésticos é oferecido sem carteira de trabalho assinado, sem nenhuma proteção, sem direitos, e uma relação de emprego extremamente precária e insegura. Tá? Ou seja, nós temos ainda, apesar da melhora substantiva, um mercado de trabalho muito ruim. Por isso que nós estamos falando desses movimentos contraditórios. É claro que é positivo que tem melhorado uma série de indicadores, mas também nós temos que considerar qual é a nossa realidade no mercado de trabalho, e nós vamos precisar ter muito esforço no sentido de reverter aquelas tendências mais estruturais do mercado de trabalho que eu fiz referência, que são históricas no Brasil anteriormente. Tá? Então, isso do ponto de vista mais geral. Agora, se nós olharmos do ponto de vista... vamos agora por uma outra parte da nossa aula, destacando 3 aspectos da relação de emprego e como é que elas evoluíram no período recente para olharmos as formas de contratação. Primeiro, a forma de contratação, o tempo de trabalho e a remuneração do trabalho. Então, primeiro aspecto, em relação à forma de contratação. O que cresceu foi o trabalho por prazo indeterminado, no caso do Brasil, que é uma tendência diferente dos países centrais. Por que cresceu o trabalho por prazo indeterminado? Porque nós temos uma legislação trabalhista extremamente flexível. A empresa tem liberdade de despedir sem precisar justificar. Pode utilizar o contrato de experiência se quiser contratar para uma atividade mais sazonal. Então prevaleceu aqui o contrato por prazo determinado, mas o contrato por prazo determinado nosso não significa segurança, não significa nenhuma proteção, dada a liberdade que a empresa tem de despedir. Tá? Mas, para além do crescimento do contrato para prazo determinado, cresceram outras formas de relação de emprego disfarçada, e que continuam muito presentes no nosso mercado de trabalho. Quais são essas outras formas? Por exemplo, cresceu, especialmente nos setores mais qualificados, a contratação como pessoa jurídica, o PJ, a pejotização. Ou seja, em vez do cara ser contratado como assalariado, ou a cara, ela vai ser contratada como pessoa jurídica. Aí é uma relação comercial e essa pessoa não tem nenhum direito trabalhista assegurado. O que é? Um acordo entre setores mais qualificados da força de trabalho com o setor empresarial em detrimento do Estado. Por que em detrimento do Estado? Porque eles deixam de arrecadar para a Seguridade Social, deixam de arrecadar impostos, que é fundamental para financiar as políticas públicas. Então cresce fortemente a pejotização. Cresce também agora, nos últimos tempos, isso foi regulamentado novamente e inibido a sua situação, o trabalho estágio, ou seja, em vez da pessoa fazer o estágio, que seria um estudante fazer o estágio, ele na verdade substitui um profissional. E isso é muito comum em grande parte das empresas, utilizar o estágio como trabalhador, substituindo profissionais. O que você tem um outro fenômeno que é extremamente expressivo e que cresce muito fortemente no período recente, que é a terceirização. Os dados nos dificultam mensurar concretamente a terceirização, mas se nós fizermos algum cálculo mais aproximado, vamos perceber que o número de terceirizados se multiplicou por 10. Era 1 milhão de pessoas nos anos 90, hoje são mais de 10 milhões de pessoas terceirizadas. E a terceirização, no nosso caso, é sinônimo de precarização do trabalho. Uma pesquisa mostra que pelo menos 2/3 dos trabalhadores terceirizados ganham menos do que o trabalhador da empresa principal. E os trabalhadores terceirizados têm condições de trabalho piores do que a empresa principal. Os trabalhadores terceirizados trabalham mais, a jornada é mais longa do que na empresa principal. Tá? E a terceirização cresceu fortemente no período recente. Tá? Então, ou seja, em relação às modalidades de contratação, nós temos esse movimento contraditório, ambivalente. Há uma melhora, mas também há uma série de coisas que nos desafiam a repensar para estruturar melhor o mercado de trabalho brasileiro.